Boa tarde a todos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai para o último dia da nossa trilha Microsoft com o tema IMS Microsoft. Hoje aqui a gente está com o Ricardo Silva, nosso parceiro aqui na Ingram Micro, e a gente vai falar sobre esse tema importantíssimo, sobre cibersegurança em Microsoft com Enterprise Mobility Plus Security. Talvez muitos de vocês nem conheçam a solução, mas ela é extremamente importante para o gerenciamento da colaboração móvel de nossas equipes. Então, eu acho que isso vai ser de grande importância para os participantes desse evento. Eu espero que você consiga ficar até o final. E eu quero lembrá-lo que a gente enviará uma pesquisa para vocês durante o webinar e, ao final do evento, os participantes que responderam essa pesquisa participarão de um sorteio de 5 vales presentes submarino no valor de R$ 100 cada. Então, permaneça até o final. O conteúdo é riquíssimo, de extrema importância para o ambiente de vocês, ainda mais com o advento da LGPD. E vocês ainda podem ganhar um vale presente bem bacana aí para utilizar no Dia dos Pais aí, com sua família, da forma que vocês bem entenderem, tá bom? Participem, aproveitem, interajam aqui no chat. Nós estaremos respondendo algumas perguntas de vocês, tanto a gente aqui da Gênesis quanto o Ricardo da Ingra, e a gente vai conversando e entendendo um pouquinho mais dessa solução Microsoft que pode ser de bastante ajuda para o ambiente de vocês, tá bom? É contigo, Ricardo. Boa tarde, obrigado. Mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês, o time inteiro da Gênesis, né, pela oportunidade. E a ideia realmente aqui hoje é falar sobre os recursos, né, de segurança que estão presentes que podem ser licenciados, né, nas versões corporativas do Microsoft 365. Bom, meu nome, então, novamente, meu nome é Ricardo, faço parte do time de arquitetos de solução da Ingram Micro, da divisão de Advanced Solutions. Eu trabalho especificamente com cibersegurança, com soluções de cibersegurança, e hoje temos aí o conteúdo que é realmente bastante rico, né, falando sobre as funcionalidades do Microsoft 365. Então vamos lá, né, vamos falar sobre o tema da apresentação, né, os recursos de segurança. Então, nosso bate-papo, e aí fiquem à vontade para encaminhar as perguntas pelo chat, enfim, ou se quiserem, ao final também da sessão, nós reservamos um tempo para esclarecer aí dúvidas, né, conversar a respeito do tema de hoje. Mas a ideia, então, é falar sobre como nós podemos utilizar os recursos do Microsoft 365 na implementação e melhoria de uma estratégia de proteção de dados, né, principalmente, especificamente, aí falando sobre a nuvem da própria Microsoft. Então, quando nós pensamos em segurança de dados, né, o ambiente de colaboração hoje, ele tem sido um cenário muito importante, e nós precisamos pensar de uma forma no qual nós possamos adicionar facilidades e, ao mesmo tempo, simplicidade de gestão ao ambiente. E a arquitetura do Microsoft 365, pensando em uma construção em camadas, elas nos permite combinar diferentes recursos que atuam como verdadeiros aliados nessa manutenção da segurança e da produtividade. Geralmente, quando nós pensamos no Microsoft 365, nós pensamos nas funcionalidades de colaboração, nos aplicativos de mensageria, a parte de correio eletrônico. Então, tudo isso tem sido a realidade no qual nós temos enfrentado aí nos últimos meses. Então, como nós podemos agregar segurança nesse cenário, né? Então, diante dessa realidade, nós podemos fazer algumas reflexões, tá? E esses pensamentos, né, eles nos sugerem formas de como pensamos na segurança de dados em nossas organizações. Então, algumas reflexões, né? Com a entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, talvez tenhamos
também mais perguntas, né? Além de pensar nesse cenário como um todo, se os nossos dados estão seguros, como nós estamos tratando as nossas informações, nós precisamos também conhecer aonde estão os nossos dados sensíveis, os dados sensíveis em nossa organização, os dados estratégicos, esses dados pessoais, e pensar também se esses dados estão adequadamente classificados e identificados para o posterior tratamento e utilização. Então, existe uma responsabilidade para proteger esses dados e nós devemos estar atentos e buscar medidas de melhoria em nosso ambiente. Então, com os recursos do Microsoft 365, você pode implementar, nesse sentido, muitas melhorias de segurança e gestão de dados, como a visibilidade, o controle dessas informações sensíveis na nuvem do Microsoft 365. E ao longo dessa apresentação você vai conhecer, entre outros diversos recursos, que é possível implementar a classificação de dados e verificar como o usuário está fazendo uso dessas informações. Então vamos lá, vamos conhecer alguns dos recursos de segurança do Microsoft 365. O nosso tempo aqui hoje nos permite conhecer alguns desses recursos de uma forma rápida. É importante lembrar que a solução em si, os recursos de segurança, eles são também muito abrangentes. E eles nos permitem, né, de uma forma rápida, nos ajudar aí nessa estratégia de proteção de riscos associados ao acesso e à utilização dos dados sensíveis. E para fazer essa atuação, nós devemos pensar na gestão de segurança. E essa gestão, ela deve considerar desde a base com o sistema operacional até a camada de nuvem do Microsoft 365. Então, quando nós pensamos aqui, nós vamos falar sobre diversas funcionalidades de proteção de dados em nuvem, mas nós vamos começar aqui também com uma camada de entendimento sobre o próprio sistema operacional, no caso aqui o Windows 10. E falando sobre a estação de trabalho, nós podemos realizar o acompanhamento dos dispositivos também de forma remota, né, contando aí com esses dispositivos com o Windows 10 Enterprise, utilizando o recurso de gerenciamento da Microsoft, o Intune. Então, tirando proveito desse gerenciamento integrado e as funcionalidades também do Windows Defender, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, nós temos uma visão geral das condições de segurança desse nosso ambiente, desde a estação de trabalho até os dados em nuvem. Então, esse é um universo possível dentro da estratégia de segurança que nós podemos traçar, combinando, então, os recursos do sistema operacional com os recursos em nuvem do Microsoft 365. Então, o Windows Defender é um componente muito importante dessa nossa estratégia. E ele atua na estação de trabalho, né? Então, falando do Windows Defender para proteção do endpoint, ele atua na estação de trabalho. Então, o Windows Defender é uma plataforma empresarial que possui diversas proteções projetadas para ajudar a prevenir, detectar, investigar e também atuar na resposta a ameaças avançadas. O Windows Defender ele possui recursos como o Application Control, que possibilita fazer o controle, a seleção das aplicações que são permitidas, né, que podem ser utilizadas, executadas naquela estação. Então, isso é um controle possível. O Windows Defender System Guard, que utiliza também aí como base, né, o Windows 10 Enterprise, em conjunto com uma plataforma de hardware certificada para esse recurso. Então, ele nos permite proteger, né, atuar na proteção, mantendo a integridade do sistema à medida em que ele é iniciado. E ele atua na validação da integridade desse sistema, né, para avaliar se ela realmente foi mantida. Então, esses recursos, né, eles fazem parte do Windows Defender, que atua como um todo na proteção da estação dos dados, né, da estação de trabalho,
Então, atua nesse esquema de proteção em tempo real, com um conjunto muito grande de recursos de proteção, que inclui também proteção contra vírus, ameaças avançadas, como ransomware, por exemplo. Né? Falando um pouquinho desse universo de explorações que são possíveis na estação de trabalho, existe ainda ali um recurso disponível, que é o Windows Defender Exploit Guard, né, que ele atua com o objetivo de proteger o sistema operacional na parte de exploit prevention, reduzindo a superfície de ataques utilizados, né, como, por exemplo, bloqueando a execução de um script malicioso, que eventualmente vem aí em conjunto com o arquivo do Office, alguma coisa parecida, né? Na proteção também do acesso a pastas protegidas do próprio sistema operacional, assim como na camada de rede, por exemplo. Né? Então, o Windows Defender ele é muito abrangente, inclui recursos que talvez, um dos recursos que eu acho muito interessantes e que poucas pessoas tiveram contato com ele, é o Windows Defender Application Guard. O Application Guard ele pode atuar de duas formas diferentes. A primeira, né, que eu vou listar aqui, é na proteção da navegação de internet utilizando o browser da Microsoft, o Microsoft Edge. Então, ele ajuda na proteção, isolando o acesso direto a sites que foram definidos dentro de uma política da empresa pelo administrador. Então, ele vai definir quais são os sites, por exemplo, sites internos com conteúdo da própria empresa, que podem ser acessados diretamente, e algum outro tipo de acesso específico a um conteúdo externo que, por política, não deveria ser acessado diretamente. Então, como funciona esse acesso isolado? Esse conteúdo que foi definido para acesso por meio do isolamento, ele vai ser acessado através de um container habilitado com Hyper-V. Então, essa é uma funcionalidade bastante interessante que faz com que o usuário acesse um conteúdo externo de uma forma protegida. Então, existem alguns recursos, né? A ideia aqui hoje da apresentação não é falar especificamente sobre licenciamento. Então, nós estamos falando aqui de funcionalidades avançadas, né? O foco aqui foi num bundle que é o Enterprise Mobility mais Security. Então, esse bundle, ele tem uma série de funcionalidades avançadas, tá? Mas existem outros recursos que podem ser licenciados para que você tenha uma proteção mais abrangente. Então, fiquem à vontade para procurar o time da Gênesis, eles vão auxiliá-los nessa jornada, fazendo a definição daquilo que para vocês realmente faz mais sentido. Então, não necessariamente você precisa iniciar a aquisição de recursos com um pacote mais completo, mas você pode ir fazendo o licenciamento através de add-ons, né, de adicionais, como são aí são conhecidos, né, esses licenciamentos específicos. Então, adicionando isso ao seu licenciamento, que talvez seja um licenciamento inicial, um licenciamento um pouco mais básico, para que você tenha, ao final, as proteções que são importantes para você. Então, outro aspecto, então, eu falei do primeiro, né, com relação ao Microsoft Defender Application Guard. Então, eu falei aí da proteção do isolamento, né, da navegação de internet, usando o Microsoft Edge. E existe também um outro cenário, no qual ele atua com a mesma estratégia, mas de forma a impedir que os arquivos que não foram classificados como confiáveis, né, arquivos do Word, PowerPoint, Excel, por exemplo, que eles possam também ser acessados através de um container e impedindo assim que eles tenham acesso a recursos confiáveis do próprio ambiente. Então, são recursos, né, disponíveis aí dentro do universo de proteção do Defender. Então, falando um pouco, mudando aqui um pouco do cenário de proteção da própria estação de trabalho, do próprio endpoint,
começando então a nossa jornada aqui, indo para a proteção da identidade, e aí nós temos já os conceitos que têm relação com a própria nuvem, a nossa gestão da segurança, das informações, da identidade, daquilo que é acessado na nuvem. Nós temos que pensar, então, na proteção de acesso a sistemas, a sites, as ferramentas de colaboração e produtividade que nós utilizamos. Então, a proteção da identidade ela é fundamental e a nossa identidade digital ou a credencial é o que nos identifica e nos proporciona acesso ao que nós precisamos. E essa credencial ela é geralmente composta por dois componentes. Então, são os mais usuais, né? O nome são os mais comuns. O nome de usuário, né, o login, e um fator de segurança para autenticação, como uma senha, por exemplo. Tá? Mas mais adiante nós vamos ver que isso pode ser um pouquinho diferente também. Então, há riscos envolvidos nesse processo de autenticação. Quando nós temos, por exemplo, uma credencial que eventualmente possa ter sido comprometida, né? Isso pode acontecer quando alguém captura essas informações ou quando, para facilitar a memorização, nós utilizamos uma mesma senha em diferentes serviços, né? E eventualmente um deles, né, um desses serviços tenha sido comprometido e possa ter havido aí um vazamento dessa informação. Então, nesse caso, um atacante poderia tentar se aproveitar dessas informações para invadir uma caixa de e-mail corporativa, por exemplo, né, a nossa conta de e-mail corporativa. Então, a nossa identidade digital ela precisa ser protegida. E nós podemos utilizar mecanismos diferentes para autenticação, mecanismos mais novos, né, ou fatores de proteção adicional. Então, a gente pode fazer uma combinação desse processo de autenticação, e aí nós vamos ver alguns recursos mais adiante que nós podemos integrar. De forma geral, é o que é conhecido como Multifactor Authentication, né, o múltiplo fator de autenticação, simplesmente MFA, como nós chamamos. Então, é possível realizar, inclusive, também uma autenticação de forma alternativa, né? Nós podemos dispensar as senhas tradicionais e utilizar uma outra maneira. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, falando, então, sobre recursos como Windows Hello, por exemplo. Então, esse é um recurso. E ele pode fazer a identificação de fatores biométricos, como a nossa impressão digital, uma identificação por reconhecimento facial, ou um PIN, né, quando a gente utiliza um código que é específico àquele dispositivo para autenticação. Então, não necessariamente nós faremos aí a utilização de senha. Tá? E como isso nos ajuda? Isso reduz a utilização de senhas, e esse método de acesso ele pode ser utilizado para acesso a diferentes tipos de recursos e aplicações importantes, como os nossos serviços, sites, serviços em nuvem, sistemas que nós utilizamos. Então, ainda nesse sentido de proteção de identidade, nós temos um recurso, então, falando aqui, são termos um pouco mais técnicos, mas essa é uma visão geral do que nós podemos ter como mecanismos de proteção. Nós temos o Credential Guard. Então, esse é um mecanismo de proteção que trabalha para o isolamento do acesso a credenciais, como, por exemplo, credenciais de domínio e outras por softwares que eventualmente não deveriam fazer acesso a essas informações de forma privilegiada. Então, são credenciais protegidas, então somente os processos que são realmente específicos e que deveriam acessar essas credenciais que poderiam fazer o uso, então, desse recurso. Tá? Adicionalmente, falando aí, migrando, então, para o escopo de proteção das informações, nós podemos utilizar mecanismos diferentes para a proteção dos dados, como, por exemplo, a identificação dos dados que são sensíveis, utilizando a classificação de dados, a rotulagem de dados,
em documentos e outras informações que estão armazenadas. Então, uma vez que esses dados estejam classificados, nós podemos utilizar mecanismos para fazer o controle e, inclusive, gerenciar o compartilhamento, né, utilizando criptografia, aplicando criptografia em documentos, por exemplo, etc. Então, são recursos que podem ser utilizados, mas nós precisamos ter visibilidade de quais são as informações sensíveis, aonde elas estão localizadas, para que elas são utilizadas. Então, mais adiante, nós vamos ver como isso pode ser feito, também aí utilizando os recursos do Microsoft 365. Então, iniciamos ali a nossa base, né, falando sobre o sistema operacional, falamos um pouco sobre proteção de identidade, falamos sobre a proteção das informações, de forma um pouco mais específica com relação ao controle e a própria classificação delas, mas nós temos que pensar, por exemplo, nas informações que estão armazenadas em um dispositivo. Então, você, por exemplo, hoje pode trabalhar com um notebook a partir de uma localidade remota e, eventualmente, esse dispositivo ele circula, ele está fora do domínio da própria empresa. Então, os dados que estão é importante que os dados que estejam nesse dispositivo, eles também estejam protegidos por meio de criptografia. E o recurso que pode nos ajudar com relação a essa proteção é o BitLocker, porque ele pode fazer, né, ele permite aí a criptografia dos dados que estão armazenados no disco, né, desse dispositivo com Windows 10. Então, caso haja uma perda ou roubo desse dispositivo, essas informações elas estão protegidas, elas estão criptografadas com uma chave de criptografia, e existe um gerenciamento que pode ser feito através das políticas de proteção e gerenciamento do endpoint, em combinação com o Microsoft Intune, que permitem que esses dados eles sejam, por exemplo, apagados, né? Ou estendendo um pouquinho mais essa proteção, ou esse gerenciamento do dispositivo, eventualmente esse dispositivo ele pode ser reconfigurado, ele pode ser enviado também para um usuário novo, fazendo aí a configuração remota de um perfil de usuário. São possibilidades que fazem parte desse universo de combinação com Microsoft Intune. Então, a administração de todos esses recursos de segurança, elas são centralizadas através do Security Center, do Windows Defender Security Center. Então, existe um site que permite fazer então, a gestão desses controles de segurança, desses mecanismos de segurança, e que nos permitem também colher relatórios, saber como está a postura de segurança do nosso ambiente e, eventualmente, tomar medidas que são medidas necessárias, medidas recomendadas nesse ambiente. Ok? Bom, falei bastante, realmente tem muita informação nesse início, mas para quem acabou chegando agora, gostaria de deixar novamente aí o reforço da mensagem, pessoal da Gênesis. Opa, muito obrigado até aqui pelo conteúdo, Ricardo. Está sendo ótimo já, eu imagino que já tenha sido bastante esclarecedor para o pessoal que está participando, o quão importante é essa solução Microsoft para as nossas equipes. Mas eu quero aqui reforçar que o sorteio de R$100 em Vale Presente Submarino é somente para quem ficar até o final do evento e para quem responder a pesquisa que o Pedro enviará aqui no chat para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Então, assim que o Pedro enviar, eu aconselho vocês que já abram a pesquisa, respondam rapidinho, vocês respondem ela em menos de 5 minutos e permaneçam até o final, tá bom? Ao final do evento, nós vamos sortear ao vivo, tá, esses participantes e essas pessoas que responderam a pesquisa, e depois nós entraremos em contato por e-mail para entregar esses vale-presentes, tá bom? Então, fiquem até o final, o conteúdo é muito importante e eu tenho certeza que o Ricardo ainda tem mais coisa legal para a gente aí. Vamos lá, tem bastante coisa. Muito conteúdo ainda, tá? Fiz uma pausa aqui, obrigado. Acabei bebendo um pouquinho de água. Então, vamos lá.
Então, para melhorar a nossa postura de proteção de dados, nós precisamos identificar alguns componentes mais básicos de uma arquitetura de segurança. Então, através de uma avaliação, né, até que seja possível estabelecer um mapeamento completo das nossas necessidades. Então, veja, o tema de segurança, ele é bastante abrangente, mas nós precisamos fazer um mapeamento daquilo que realmente é importante para o nosso ambiente, né? Então, aquilo que faz sentido para a nossa realidade, para o nosso cenário, para o nosso contexto de negócio. Então, nessa jornada consultiva, eu reforço mais uma vez, né, a mensagem, deixo aí o convite para que vocês conversem com a equipe da Gênesis, para que eles possam apoiá-los nessa identificação e nessa visão desse contexto do possível licenciamento das ferramentas que são necessárias para que se faça esse mapeamento, para que se atinja esse objetivo. Mas, de uma forma geral, nós podemos começar o nosso controle através da gestão de identidade e o controle de acesso. Então, essa visão, ela nos permite, né, identificar, por exemplo, quando uma credencial fica comprometida e ela é vazada na internet. Então, esse comprometimento ele pode permitir que atacantes mal intencionados eles obtenham acesso a sistemas e aplicações aos dados, né, que é o que no final importa, né, para nós como efeito de proteção, né, para que então haja essa gestão da segurança impedindo que exista esse acesso a esses dados sensíveis, as aplicações que contêm esses dados sensíveis. Então, muitas vezes, essas credenciais vazadas, elas acabam abrindo as portas da nossa organização para que ataques mais sofisticados aconteçam. E esses ataques, eles não comprometem só a privacidade dos dados, mas eles também podem comprometer a integridade e a disponibilidade das nossas informações. Então, falando um pouco sobre esse contexto de gestão de identidade e acesso, o Azure Active Directory, ele é o componente, né, o serviço em nuvem que nos permite também fazer a gestão, fazer o controle dessas credenciais de acesso. Então, ele armazena essas credenciais de acesso e, através dele, nós podemos controlar o acesso a serviços e recursos do Microsoft 365, com aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia, como acesso ao e-mail, o serviço de armazenamento de arquivos em nuvem, como OneDrive, SharePoint e outros serviços. Então, nós podemos obter recursos de proteção mais avançados, como o fator adicional de autenticação. Então, através da adição de licenças, nós temos a possibilidade de implementar, então, o fator adicional, inclusive, nos casos mais avançados, obter relatórios detalhados, né, a partir, então, da utilização das versões premium do Azure AD. Então, nesse contexto, nós temos aí a possibilidade de proteção, auditoria, né, e fazer aí efetivamente a gestão e o controle da identidade, do acesso dos usuários aos serviços em nuvem da Microsoft. Então, quando os usuários estão corretamente identificados, fica mais fácil fazer a gestão também dos dispositivos, porque de acordo com o perfil de acesso, e aí nós combinamos então a identidade daquele usuário, a identificação daquele usuário, com o perfil de acesso, para saber exatamente o que cada usuário, ou grupo de usuários, efetivamente tem autorização para uso. Então, nós vamos evoluindo um pouco essa política de gestão de identidade e acesso também para autorização de uso de aplicações. Então, isso é possível através das políticas. Podemos aplicar políticas, e aí, mais uma vez, falando do Microsoft Intune, é uma solução que permite, inclusive, fazer, né, uma solução de MDM,
que permite fazer a gestão de dispositivos com a capacidade de gerenciar dispositivos móveis, com Windows 10, com Android, iOS, etc. Então, o Intune ele pode não só fazer aí a gestão de políticas no próprio dispositivo, como também a gestão de aplicações. Então, esse é um cenário possível, né? O famoso contexto do BIOD, quando nós queremos ou levamos, né, a organização permite que nós façamos a utilização do nosso dispositivo pessoal para acesso ao ambiente corporativo, as aplicações do ambiente corporativo. Então, é possível fazer essa gestão, combinando as credenciais do usuário com as suas permissões de acesso, para que nós possamos, então, permitir a utilização ou não de um dispositivo pessoal nesse contexto. E caso esse dispositivo pessoal ele seja utilizado, nós podemos definir aí algumas regras, quais seriam as aplicações possíveis, o acesso, que tipo de acesso aos dados que poderia eventualmente ser feito. Então, de uma forma geral, é o que nós chamamos aí de MDM, né, a gestão do dispositivo, e o MAM, que seria a gestão da aplicação. Então, vejam, é um universo de possibilidades muito grande, falando em termos de gestão do ambiente. Então, essa visibilidade, você pode obter, então, através de uma console central, baseada nesses controles do Microsoft 365. Então, de forma integrada, nós temos aí o gerenciamento da identificação do usuário, da credencial do usuário, dos dispositivos desse usuário e também da forma de acesso aos serviços da Microsoft que são utilizadas por este usuário e pelos dispositivos que ele possui. Ainda falando sobre proteção das informações, nós temos o Azure Information Protection. Então, esse é o recurso que nos permite, então, envolver, né, a classificação e rotulagem dos dados. Então, é uma forma de se obter visibilidade e controle das informações que estão no nosso ambiente. Então, quais são as informações que eu armazeno? Quais são as informações consideradas como informações sensíveis? Então, será que eu tenho planilhas que possuem informações pessoais de usuários? Será que eu tenho armazenamento de informações financeiras, como número de cartão de crédito, etc.? Será que eu uso isso em algum tipo de formulário? Será que eu tenho a utilização ou armazenamento dessas informações dentro do meu ambiente? Então, uma forma, né, de se obter visibilidade disso é se aproveitando dos recursos de proteção de informações, né, do IP. Então, é através dele que nós iniciamos essa descoberta e o possível gerenciamento. Ok? Vamos lá. Perguntas até agora? Não, Ricardo, tranquilo, pode prosseguir. Não, pode seguir, tá certo. Bom, então, seguindo, né? Falamos bastante, então, sobre esse universo do que são recursos para proteção dos dispositivos, vindo aí desde a base do sistema operacional, passando aí pela credencial do usuário, a gestão, a possível gestão das informações. Então, nós vimos que é possível fazer o gerenciamento de identidade e acesso, porque além de identificar um usuário, né, nós também precisamos ter uma atenção especial e verificar continuamente se essa autenticação e autorização, se elas permanecem válidas dentro do que nós definimos, né, como as posturas de segurança que foram estabelecidas. Então, dentro desse contexto, faz parte aí desse gerenciamento de identidade e acesso também um conceito que é o Zero Trust. Talvez vocês já tenham ouvido falar
sobre esse conceito. Existe um documento da própria Microsoft que detalha bastante esse conceito, como ele é aplicado, como ele pode ser aplicado, mas de forma geral, de forma bem resumida, é a verificação a todo instante. Então, tudo é verificado e tratado, né, de forma que a todo momento nós possamos ter, né, a visibilidade, possamos fazer a avaliação se realmente houve algum tipo de violação. Então, esse conceito ele é muito importante porque você permite que você faça a checagem contínua desses acessos, enfim, dessas condições de segurança. Então, essa proteção contínua, ele é um conceito que ele deve ser bastante aproveitado, bastante utilizado nas nossas estratégias de defesa e proteção das informações. Então, falando também sobre a proteção contra ameaças, é indispensável barrar, né, esses ataques, porque eles podem prejudicar, então, a integridade dos nossos dados. Nós podemos ser alvo de ataques, como ataques de criptografia ou exfiltração de informações. Então, esse conceito de proteção do que é uma informação confidencial ou sensível, ele deve ser pensado de forma a prever a proteção fim a fim. A ideia é que nós possamos também proteger essa informação, mesmo que eventualmente ela tenha sido encaminhada para fora da organização, utilizando, por exemplo, a criptografia. Então, esse é um método que pode ser também aplicado nesse conceito de proteção e governança de dados. Então, falando sobre gerenciamento de identidade e acesso. Perdão, eu acho que eu pulei um slide aqui, só um instantinho. Não, estava correto. Então, vamos lá. Então, falando sobre o gerenciamento de identidade e acesso, a ideia é que nós possamos fornecer um acesso seguro e contínuo a todos os dispositivos. E para isso, essa preocupação, né, para isso nós temos que utilizar, então, uma solução de gerenciamento de identidade e acesso. E essa solução ela precisa ser confiável e permitir a integração em diretórios na nuvem, né, ou também com uma infraestrutura local. Então, nesse conceito, é importante reforçar aqui a mensagem, né, para que vocês considerem o uso de um fator de autenticação adicional, Multi-Factor Authentication. Esse recurso ele faz parte do Azure Active Directory Premium, então você consegue fazer uso desses recursos através do Azure Active Directory Premium, e nesse conceito você também pode, né, a combinação desses recursos, você pode ter uma autenticação única para essas aplicações, sem que você necessariamente tenha que ficar criando credenciais diferentes para diferentes aplicações, que é o que nós chamamos de single sign-on. Mas será que é possível reduzir a quantidade de senhas que nós utilizamos? Seria possível um acesso seguro, um acesso mais conveniente sem a utilização de senhas? Sim, hoje nós já podemos pensar nessa arquitetura onde nós utilizamos outros métodos ao invés da senha, como, por exemplo, como eu disse antes, a utilização de informações biométricas utilizando o Windows Hello. Então, essas informações como impressão digital, a identificação facial, então nos dispositivos que são compatíveis, nós podemos então fazer reduzir essa quantidade de senhas que nós utilizamos, combinando esses recursos. Adicionalmente, nós podemos ter um recurso de autenticação via software, então utilizando um código através do Microsoft Authenticator. Então esse é um recurso que pode ser instalado, por exemplo, no seu telefone móvel.
Então, é um software que pode ser instalado e ele permite fazer essa autenticação e essa aprovação de um login ou da utilização de um recurso em nuvem, por exemplo. E existe um outro caminho possível, que é ainda a utilização de chaves físicas, que são chaves especiais de segurança, que elas podem ser utilizadas para substituir, então, a utilização de usuário e senhas, de usuário e senha no processo de autenticação. São as famosas chaves de segurança. Então, esses recursos, eles podem ser incorporados à sua solução de forma a trazer uma comodidade e adicional, uma facilidade, uma flexibilidade adicional, reduzindo aí também a quantidade de senhas que são utilizadas. Acesso condicional. Né? O que é o acesso condicional? O acesso condicional também é um outro recurso que nos permite confirmar alguns pré-requisitos antes de autorizar o acesso a uma determinada informação, um determinado sistema, um recurso, como, por exemplo, nesse processo, avaliar se um dispositivo está em uma localização compatível com as permissões de uma política de acesso, ou se ele é um dispositivo gerenciado da empresa. Então, se não for um dispositivo da própria empresa, você pode estabelecer uma condição, por exemplo, para negar o acesso a esse determinado recurso. Então, o acesso condicional ele é muito importante porque ele permite realizar essa verificação. Então, nós podemos implementar esses controles de forma a proporcionar um acesso limitado para um usuário que está utilizando um recurso pessoal, por exemplo. Então, isso é muito conveniente, isso traz uma característica adicional de segurança. Ainda no contexto do acesso condicional, nós temos diferentes formas de avaliação desses recursos. Então, esses formatos de avaliação, eles incluem a inteligência através de machine learning, são recursos da própria nuvem da Microsoft, existe um motor de avaliação em tempo real, e com base nesses critérios, com base nessas informações, nós temos a aplicação das nossas políticas, condicionando o método de autenticação, o método de acesso. Isso inclui a avaliação de risco da sessão, então, de acordo com essas características, pode ser estabelecido um risco para essa sessão, e esse risco também ele pode ser um fator determinante se o usuário vai ter acesso ao recurso especificado ou se esse acesso seria bloqueado. Então, esse risco ele é identificado em diferentes categorias e com base nas políticas atribuídas a essas categorias, nós temos aí a liberação ou não desse acesso. Então, os controles que são possíveis nos permitem bloquear esse acesso, nos permitem conceder um acesso limitado, nos permitem requerer o fator adicional de autenticação, forçar um reset de senha, bloquear a autenticação legada. Então, isso adiciona mais segurança e adiciona um contexto de proteção ao nosso ambiente de nuvem. Alguns desses recursos eles podem ser utilizados também, né, a questão do múltiplo fator de autenticação, etc. Alguns recursos eles podem ser também utilizados em recursos on-premise. Então, a mensagem que fica sempre que possível, habilite o MFA. Né? O MFA ele pode reduzir em muito aí o risco de ataques. Então, sempre procure por essa funcionalidade nos serviços que você utiliza e sempre que possível implemente a sua utilização. Ele é um recurso extremamente eficaz, ele é muito importante para redução do risco de ataques. Ricardo, deixa eu interromper rapidinho, por favor. Pois não, pode falar. Tem uma pergunta aqui, e a pergunta é a seguinte: utilizamos Azure para nossos servidores desde abril, usamos o MS Exchange Online e também o Office 365 para 90% de nossos usuários.
quais desses recursos de IMS temos direito de uso sem investimentos extras? Olha, depende do licenciamento, né? Então, o licenciamento, você pode ter esses recursos, mas em diferentes pacotes. Esses pacotes, cada um deles eles podem contemplar alguns recursos desses recursos que foram mencionados aqui. Então, a maioria dos recursos que foram mencionados aqui, eles estão presentes no Enterprise Mobility Plus Security. Então, esse é um licenciamento, é um add-on, né? Ele é um licenciamento que pode ser obtido de forma complementar, ou eventualmente você pode ter, por exemplo, um plano mais completo, como por exemplo um E5, né? Então, que também inclui a maior parte das funcionalidades de segurança disponíveis, né? Quase tudo que nós estamos falando aqui. Então, vai depender efetivamente do licenciamento que você tem hoje aí aplicado. Então, pode ser feito esse levantamento. Depois, para a pessoa que perguntou, caso ela queira, né, ela pode ficar à vontade, nos contactar aqui, contactar também o pessoal da Gênesis, né, informando qual a quantidade de licenças que ela tem, qual é a quantidade de usuários e também qual é o pacote que ela possui, se ela tem algum adicional ou não, né, se é um E3, se é um E5, enfim, qual é o pacote de licenciamento que ela tem, para que seja possível fazer essa avaliação, então, tá? Mas, assim, de forma geral, os pacotes mais completos, eles contemplam essas características que nós mencionamos aqui, né? Então, falando em linhas gerais, não entrando especificamente no licenciamento, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, tá? Fique à vontade para fazer mais perguntas. Tem mais alguma? Não, pode prosseguir. Não? Tá bom. Então já estamos chegando aqui ao final, né, da apresentação. Falamos sobre a proteção contra ameaças. Então, o Microsoft Advanced Threat Protection, né, que agora tem um nome diferente, que é o Microsoft Defender, né, para prestação de trabalho, ou para o próprio Microsoft 365. Então, esses são recursos que devem ser considerados quando nós pensamos nesse contexto de proteção contra ameaças, tanto no próprio dispositivo de trabalho, quanto no ambiente em nuvem. Tá? E falando do ambiente em nuvem, aqui eu vou mostrar para vocês, então, um diagrama que mostra, né, como seria, né, como funciona, então, essa proteção através, né, da exploração da cadeia de ataque. Então, como poderia acontecer um ataque? Então, um dos cenários possíveis é o acesso a um determinado website. Então, por isso é importante, né, considerar aquela proteção que nós falamos no início da apresentação, porque através desse website, que eventualmente seja um website comprometido, né, um website com conteúdo malicioso, que um atacante pode ter direcionado você ao acesso, nós podemos ter, então, a partir daí, a exploração daquele dispositivo através da instalação de um artefato, é o que a gente chama de artefato, né? Um malware, um conteúdo que vai eventualmente acessar, então, aí, uma rede, por exemplo, de comando e controle, para que seja feito o comprometimento daquela estação de trabalho. Então, uma outra forma de entrada, né, desse tipo de ameaça é a entrada através de um e-mail, né, um phishing, aquele e-mail que foi enviado de forma a atrair a sua atenção para que você clique numa URL maliciosa, uma URL falsa, né, ou abrindo um arquivo anexo. Então, veja, são dois caminhos diferentes para que podem ser utilizados para o comprometimento, né, do seu ambiente, para o comprometimento das suas informações, visando então a exploração e instalação de um programa de forma a controlar aquela estação de trabalho e produzir então brechas de segurança para que informações
ou credenciais sejam roubadas, né, através de ataques de força bruta, por exemplo, então fazendo com que uma conta de usuário fique comprometida. A partir do comprometimento dessa conta de usuário, nós temos então um movimento, é o que nós chamamos de movimento lateral, a tentativa de movimento lateral, ou seja, a busca por contas privilegiadas, por contas que tenham acesso a recursos privilegiados, a sistemas, contas de administradores, de bancos de dados, etc., de forma então que o atacante ele começa a coletar dados e começa a fazer o reconhecimento desse ambiente, qual é a configuração desse ambiente. Então, muito importante que se utilize, então, a proteção do próprio Microsoft 365 para os serviços em nuvem, a proteção de e-mail. A proteção de e-mail ela é muito efetiva, ela pode trabalhar, então, aí no sentido de prevenção desse tipo de cenário, né, para que isso não aconteça. Então, as tentativas aí, elas são inúmeras, né, numa campanha de phishing, numa tentativa, por exemplo, de falsificação de cabeçalho, tentando imitar um conteúdo legítimo para que você venha clicar, então, num arquivo anexo. Então, eles exploram, pode ser explorada, né, um senso de urgência aí nesse caminho, enfim, são diversas técnicas diferentes, mas com o objetivo de chegar aí no comprometimento de contas privilegiadas, para existir, então, o comprometimento das informações que são informações sensíveis. Então, muito importante considerar essa proteção para o Microsoft 365. Então, a partir daí, o domínio ele passa a ser, então, né, eventualmente ele pode ter sido um domínio comprometido, e vai existir o acesso, como eu falei, aí, aos dados confidenciais. Então, aqueles dados eles ficam comprometidos. São dois vetores de entrada, esse é um cenário comum, esse é um cenário possível, e nós temos que estar atentos a esse tipo de cenário e combinar essas proteções de forma aí a impedir, né, mitigar esses riscos para que isso aconteça. Então, como eu disse, no contexto de nuvem, né, falando sobre a detecção de malware, links inseguros, né, anexos, inspeção de links inseguros, de anexos inseguros, então avaliação desse risco, nós temos aí a proteção do Defender, né, para o Office 365, e na estação de trabalho nós temos também a proteção do Microsoft Defender, e nós podemos, inclusive, né, com recursos estendidos, fazer, então, a detecção e a resposta a incidentes. Fazendo aí a gestão e a proteção da conta de usuário, nós temos aí o recurso do Azure AD Identity Protection. Então, esse é o recurso que nós utilizamos no contexto de proteção da credencial do usuário. E falando sobre a proteção de identidade como um todo, né, o movimento lateral, nós temos aí a combinação desses recursos, fazendo então essa mitigação de uma forma geral. Ok? Bom, falando sobre os acessos aos dados em nuvem, nós temos o Microsoft Cloud App Security. Então, esse é um item que nós não falamos aqui ainda, tá? Ele é um item que nos permite, então, fazer a proteção de informações e a governança, né? Ele permite, então, fazer a descoberta, a classificação dos dados. Ele é um recurso especificamente para uso em nuvem, né? Então, nos serviços em nuvem do Microsoft 365, e a partir dele, nós podemos aplicar ações de proteção à perda de dados, né, o DLP, com base em rótulos de classificação, por exemplo. Então, como funciona isso? Nós temos aqui o exemplo de um arquivo, e esse arquivo, ele possui dados pessoais, ele possui ali outras informações que são classificadas como confidenciais, como sensíveis.
a partir, então, da descoberta desses dados, da descoberta dessas informações, ele vai identificar esse conteúdo, e a partir desse conteúdo, né, então aqui é um número fictício de cartão de crédito, então ele identifica isso como uma informação sensível, né, ele vai fazer a avaliação desse arquivo de forma automatizada, e ele identifica ali como conteúdo sensível. A partir daí, são gravados rótulos nesse arquivo, né? Ele é gravado uma informação, falando ali, usando um termo um pouco mais técnico, né? São metadados. Então esses dados eles são gravados junto com o arquivo, que permitem que essa identificação ela fique persistente, que ela seja eventualmente utilizada por outros sistemas. Então ele vai classificar esse arquivo como um arquivo confidencial. E a partir daí você tem a visibilidade e a gestão desses dados, tá? Então esses dados, essa informação de rotulagem, ela fica visível, né? Ela fica ali disponível, então é de fácil acesso para os usuários, de forma a entender que aquele arquivo trata de informações, por exemplo, informações confidenciais ou informações de segredos de negócio, por exemplo, da empresa. Então, são diversas formas de rotulagem que são possíveis com essa solução. Então, nós estamos falando aí já, né, do contexto de, efetivamente, proteção dos dados em nuvem. Tá? Então, esse contexto, ele detecta, né, o conteúdo armazenado, então, o conteúdo precisa estar lá no serviço em nuvem da própria Microsoft, ele vai fazer a inspeção, vai fazer a busca, né, dessas informações confidenciais, e a partir dessa descoberta você pode aplicar essa rotulagem e classificação de dados. A visibilidade de tudo isso ela é possível de forma centralizada, uma forma muito fácil, tem uma gestão muito fácil, muito dinâmica desse contexto através do Security Center. Então, o Microsoft 365 Security Center, ele é um espaço de trabalho que permite que você faça a administração de segurança, né, desses recursos de segurança, trazendo a visibilidade, o controle e o acionamento de resposta a incidentes, né, de ferramentas para resposta a incidentes. Então, antes de finalizarmos aqui, só reforçando então a questão do licenciamento, então a ideia aqui não foi falar sobre licenciamento, mas tem um resumo aqui nesse quadro dos recursos, né? Então traz aqui uma visibilidade de dois pacotes aqui, por exemplo, o E3 e o E5, então são diferentes pacotes, e esses pacotes eles trazem diferentes recursos. Então, por exemplo, eu tenho a proteção do Azure Information Protection no nível P1, lá no pacote E3. Tenho também no E5, mas o P2 eu tenho somente no E5. Então, essas informações sobre o que é possível, né, utilizando esses recursos, elas podem se tornar aí um pouquinho mais desafiadoras, né, para identificação no nosso ambiente, mas o pessoal da Gênesis, eles têm aí um expertise muito grande, eles têm um conhecimento muito grande nisso, eles são altamente qualificados para ajudar vocês a identificar exatamente quais são os recursos necessários, as licenças necessárias, né, assim como o que cada uma delas vai trazer como benefício para a estratégia de proteção de dados de vocês. Ok? Bom, eu queria deixar então aí o meu muito obrigado a todos vocês, o tempo que vocês dedicaram para essa apresentação de hoje. Eu espero que tenha enriquecido aí o universo de informações sobre as possibilidades de uso dos recursos de segurança do Microsoft 365, e foi uma oportunidade muito boa de fazer isso, então, com o pessoal da Gênesis aqui, que nos deu também aí o total apoio. Eu deixo vocês aí agora livres para fazer, caso tenham, né, as perguntas, fico à disposição para as perguntas e respostas, e passo aqui a apresentação para o time da Gênesis. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Ricardo. Tem uma perguntinha aqui do Ricardo Drecenetti. Pessoal, a gente já vai fazer o sorteio, tá? Agora não tem como responder a pesquisa mais. A gente já vai fazer o sorteio. Deixa eu só passar essa pergunta pro Ricardo.
do Ricardo. Ele Tá bom. pergunta assim, Ricardo, boa tarde, ótima apresentação, parabéns. O Office 365 ATP está contido no IMS? Olha, as proteções do Office 365, vamos voltar aqui um pouquinho só na apresentação, tá? Elas podem ser obtidas com o Enterprise Mobility, tá? Agora, mais uma vez, a gente precisa só realmente avaliar se você tem algum outro licenciamento, como por exemplo aqui o E3 ou E5. Então a gente vai fazer a combinação desses recursos, porque o Enterprise Mobility Security ele é um add-on. Então esse contexto todo de licenciamento ele precisa ser avaliado, tá bom? Mas por exemplo aqui no E3 e no E5 a gente tem aí também um universo de proteções para o Microsoft 365, como tem aqui na tabela, tá bom? Perfeito, perfeito. Vamos lá então, pessoal, para a gente não segurar vocês aqui mais, tá bom? Pedrão, é contigo agora. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o evento. Tivemos algumas boas respostas aqui na nossa pesquisa e eu já fiz o sorteio dos 5 vencedores que eu vou anunciar agora. Os 5 vencedores são Marcos Vinícius Ferreira da Silva, Luiz Otávio Frini de Andrade, Felipe Diego Batista, Paulo Henrique Soares e Edilson Feitosa. Pessoal, nós vamos encaminhar os vouchers Submarino para o e-mail de vocês. Vamos entrar em contato para conferir se vocês receberam tudo certinho. Maravilha, Pedrão, muito obrigado. A gente tem um print disso, tá, pessoal? Nós vamos enviar por e-mail para vocês, para que vocês vejam como aconteceu isso. E também entraremos em contato para enviar o voucher para vocês, beleza? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu espero que tenha contribuído com o ambiente de vocês e que a gente possa, mais para frente, conversar melhor sobre isso e levar tecnologia que gera crescimento para a TI de vocês e para a empresa de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.